E olha, os pedidos de recuperação extrajudicial já ultrapassaram 9 bilhões e 800 milhões de reais em 2025, isso segundo o Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial, que aponta também que só em setembro foram 6 novos casos com dívidas de mais de 600 milhões de reais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Juliana Biolchi, que é especialista em recuperações extrajudiciais. Seja muito bem-vinda e boa tarde, Juliana. Tarde. Muito obrigada. Juliana, o que explica esse dado tão assustador, tão gritante? A gente tem aspectos macroeconômicos, tá, esses juros elevadíssimos. Eu queria entender exatamente o que explica um incremento tão significativo desses ingressos, desses pedidos de recuperação extrajudicial. Nós já temos aí desde o ano passado, né, um aumento bastante grande no número de pedidos, tanto em quantidade de pedidos como em volume de endividamento. Mas eu te diria que até vejo essa como uma notícia positiva, né, do ponto de vista de que começa a ser utilizado, principalmente do ano passado para cá, um tipo de instrumento um pouco menos invasivo e que trata um nível de crise um pouco menos agravada, que é a recuperação extrajudicial. Então, nós podemos extrair dessa informação o fato de que nós temos as empresas buscando auxílio, né, ou buscando a renegociação com os seus credores de uma forma um pouco mais antecipada do que seria, né, o recurso a uma recuperação judicial. Por que eu digo isso? Porque a recuperação extrajudicial ela é um instrumento que existe na Lei de Recuperação de Empresas desde 2005 e ela tem uma característica de tratar pedaços do passivo, né, pedaços do endividamento, ou seja, eu não preciso entrar com um instrumento que é mais amplo, como a recuperação judicial, para negociar toda a minha dívida. Talvez só com fornecedores, talvez só com bancos eu consiga ajustar o problema. Então, embora o número seja crescente, se a gente analisa ele no contexto dos pedidos de recuperação, né, no contexto das empresas em crise, ele apresenta um dado positivo, que é a busca por um auxílio um pouco antes. E a gente faz muito essa analogia da crise com a doença, né, como se você fosse procurar um médico antes, né, para um tratamento menos pesado. Eu acho que isso, lá no fim do túnel, acaba sendo uma notícia, de alguma maneira, positiva. Tem algum peso das mudanças regulatórias? Falo aqui especificamente da lei de falência, Juliana, acerca desse incremento de uma solução menos crítica, talvez. E queria entender exatamente se esse novo ambiente regulatório ele propicia que talvez os credores estejam mais afeitos a discutir, por exemplo, esses cenários, né, de endividamento, de créditos, fora do ambiente judicial. Perfeito. Nós temos a Lei de Recuperação de Empresas, ela é de 2005. Então, esse ano ela fez aniversário, né? Fez 20 anos de vigência. E a recuperação extrajudicial, ela está prevista desde a hora, né, o dia 1 de vigência da lei, que é 9 de junho de 2005. Porém, ela ficou muito pouco utilizada até 2021, quando entrou em vigor a reforma da Lei de Recuperação de Empresas através da Lei 14.112. Esta reforma fez ajuste em alguns pontos do procedimento que tornaram ele muito mais atrativo e, portanto, muito mais, né, utilizado de uns anos para cá. Dos 238 casos que nós temos de recuperação extrajudicial desde a vigência da lei, 57 ou 58 foram feitos antes da reforma. Então, são nos primeiros 15 anos, o restante veio depois, né? Isso demonstra, então, uma utilização mais massiva do Instituto de uns anos para cá. E é justamente, como eu dizia na resposta anterior, um meio um pouco mais sofisticado. Então, a gente percebe, né, e isso é natural do amadurecimento do nosso próprio sistema de tratamento de crise, que esse meio um pouco mais sofisticado começa a ganhar um pouco mais de espaço, né, para tratar endividamentos pontuais, como eu dizia antes, e tem uma característica agregada que é justamente um uso maior das empresas de grande porte, né? Então, a gente vê grandes casos. Por exemplo, ano passado nós tivemos o caso das Casas Bahia, né, que foi um caso de quase 5 bilhões tratado numa recuperação extrajudicial, que evitou, muito provavelmente, um pedido de RJ. Então, a gente percebe assim que já existia lá atrás, houve uma melhoria regulatória, né, através da mudança introduzida pela 14.112. Essa mudança regulatória trouxe mais segurança jurídica, isso foi percebido pelos operadores, né, jurídicos, pelas pessoas que atuam nos projetos de reestruturação, assessores financeiros também, e o mercado deu uma resposta no sentido de buscar essa ferramenta que tende a ser mais rápida. Nós temos recuperações extrajudiciais que são homologadas em menos de 2 meses, né? Isso numa RJ é algo impensável. O próprio caso
das Casas Bahia mostra isso, né? Foi muito rápido, as ações subiram. Então, ela é uma ferramenta que desperta no mercado e nos próprios credores uma visão um pouco mais positiva do caso, no sentido de que a empresa agiu antes e ela tem um plano para sair daquela crise, né? Não depende só de segurar o seu endividamento como se consegue numa recuperação judicial. Então, o mercado percebe isso, tanto credores quanto devedores, como algo mais sofisticado, mais assertivo e, portanto, começa a utilizar também de forma mais, né, abrangente. Juliana, a gente acompanhou nas últimas semanas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, dizendo que havia ali um uso ostensivo de recuperações judiciais, né, não as extrajudiciais, judiciais. Eu queria entender se você concorda com essa fala do ministro, né, que esse mecanismo ele estaria sendo sobreutilizado, e exatamente entender o que tem, que aspectos, na verdade, são mais atrativos para uma empresa buscar, por exemplo, uma recuperação no âmbito judiciário, em paralelo com essa outra alternativa, que são as recuperações extrajudiciais. Queria primeiro uma análise sobre a fala do ministro e também tentar entender exatamente essa correlação entre custos e, evidentemente, benefícios dessas duas modalidades de recuperação. Nós tivemos aí, de fato, nos últimos meses, né, um aumento grande dos casos, principalmente no segmento do agro, de recuperações judiciais. Nós temos no Observatório Brasileiro de Recuperação Extrajudicial, nós acompanhamos todos os pedidos de R extra, né, como nós chamamos de recuperação extrajudicial no Brasil, em todos os estados e em todos os segmentos. E nós fazemos comparações dos nossos dados com os dados da Serasa, né? A Serasa também faz esse levantamento e divulga essas informações. Desde abril, a Serasa deixou de informar, pelo menos ao público, né? Ou desde os dados de abril, eles deixaram de informar a quantidade de casos. Nós perdemos um pouco esse viés de comparação, mas a gente percebe isso no dia a dia e nas falas, enfim, do mercado em outros monitores. Então, de fato, até abril, nós tínhamos um aumento do número de casos de recuperação judicial muito pontual no agro. Eu fiz um levantamento, uma comparação, a gente chegou passou dos 30%, né, por cento de recuperações judiciais, e isso acabou gerando uma sucessão de análises, de falas que, né, desencadearam aí ou desbordaram há poucos dias a fala do ministro Fernando Haddad. Então, eu acho que aqui é a combinação de duas coisas. É a combinação de um segmento que vive, sim, atravessa uma situação de dificuldade por uma série de fatores, né, relacionados a preço, a custo, a investimentos, né, a acesso a crédito, enfim, que é o segmento do agronegócio. Existe, sim, alguns casos em que a gente percebe que ao produtor ou a qualquer devedor são oferecidas vantagens, vamos dizer assim, que depois, na hora da prática, essas vantagens não acontecem. Eu me sinto muito tranquila em dizer isso, porque eu sou advogada de devedor há 30 anos, então a gente conhece esse mercado, sabe, né? Às vezes alguém vem lá e faz uma promessa de que vai entregar facilidades que não consegue entregar ou que são temporárias, né? Então, um mau uso da ferramenta, mas muito mais por uma produtização da recuperação judicial, porque, de fato, uma má-fé das pessoas que estão levadas a isso, né? Eu acho que isso tem que ser muito bem tratado. É um tema muito complexo para a gente resumir em falas curtas, né? Esse aumento do número de casos. Mas, de fato, a gente precisa ter muita atenção para isso. Eu não concordo com essa visão porque, sim, quem está em crise tem um estigma, né? A gente vive isso no dia a dia da nossa atuação. Então, a gente precisa ter um cuidado com as falas que vão só reforçar esse estigma e esse estereótipo, porque isso esvazia uma ferramenta que é muito importante. Do outro lado, a gente enxerga muitos empresários, né, ou mesmo produtores rurais, que fogem da recuperação judicial como, desculpa aqui, o diabo foge da cruz, né? Porque, o que vão dizer, como é que vão me enxergar? Então, isso também retarda decisões que precisam ser tomadas antes, né? E que acabam também comprometendo a melhor utilização do Instituto. Então, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? Acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande com as falas, principalmente vindas, né, de autoridades, porque isso gera aí um efeito sistêmico muito importante. Mas é fato que a gente tem aí uma conjunção de fatores que torna essa equação muito complexa e muito complicada, né? E aí você questionava, então, né, por que se escolhe uma recuperação judicial em detrimento de uma extrajudicial? Justamente por isso, porque sobre essa decisão tardia, que eu disse antes, né, que a recuperação extrajudicial ela é muito mais vocacionada, a solução fora do judiciário, né, é mais vocacionada para tratar casos menos graves.
Se você demora para tomar a decisão, o seu caso se agrava, né? Então, às vezes, você foge de uma RJ porque não quer usar o instituto, mas acaba tendo que usar ela ali na frente de um jeito muito mais intensivo. Eu gosto muito de uma frase de um colega que diz, né, que a recuperação judicial não é uma escolha, é a falta de escolhas, né? É quando você já não tem mais muito o que fazer e precisa de um tratamento intensivo, de novo, um paralelo com a doença. Você tem um câncer, você precisa tratar, você não vai fazer outra coisa senão procurar um médico e até uma intervenção cirúrgica. Então, acho que a recuperação judicial ela acaba sendo também tendo uma relação, um uso mais ostensivo dela com decisões mais tardias. E também tem outros aspectos, como, por exemplo, se você tem um certo tipo de estrutura de dívida, a RJ cabe melhor. Se você precisa capturar um financiamento do devedor em crise, que nós chamamos de DIP, a RJ cabe melhor. Se você tem uma dívida tributária e precisa vender ativos, isso funciona melhor numa recuperação judicial. Então, tem alguns fatores que acabam determinando a utilização de uma em detrimento da outra. Mas eu te diria assim que o mais relevante de todos, na minha experiência, né, e aí não pensando a partir de dados, mas pensando na minha experiência como advogada, é justamente essa tomada de decisão mais tardia. Assim, você acaba deixando a situação ficar mais complexa, até muitas vezes porque você não sabe que tem a recuperação extrajudicial, e quando vai buscar ajuda, aí já é o caso de intervir, né, de forma mais forte, assim, mais intensiva. E são instrumentos absolutamente legítimos e legais, né, Juliana? Totalmente, Portanto, exato. exatamente, se isso existe na lei, enfim. A gente conversou aqui com Juliana Biol, que é especialista em recuperações extrajudiciais. Muito obrigado, Juliana, pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigada a você pelo espaço. Até mais.